passada, então, a gente teve uma aula como é que é? Reveladora, né. Você descobriu fazendo um DRE, o fluxo de caixa. Agora é o seguinte, eu vou dar um recadinho importante. Nós temos aí esse mês, quem fizer o mês de outubro está acabando, quem fizer o mês de novembro ou o mês de dezembro e me mandar dentro da minha planilha, eu vou conseguir interpretar melhor. André, aquilo que a gente conversou, se você conseguir me mandar dentro da minha planilha, eu vou entender o que está faltando e o que não está faltando. Porque se eu interpreto a planilha do sistema de vocês, eu vou demandar um tempo para compreender o raciocínio da lógica da planilha, do software, né? Sim. E aí, mas e é legal você ter contato com isso, né, vocês terem contato com a minha planilha, que ela é praticamente, vai desenvolver em você a percepção de ir lá buscar os valores, os números e preencher, para você realmente começar a entrar dentro do que eu falei. Se a gente solta só um relatório, a gente não vai atrás do entendimento, por quê? Então é uma das práticas que era legal a gente fazer. E a aula de hoje nós vamos falar sobre estoque, sobre compras, sobre inventário, e obviamente sempre com o CMV. Mandei lá no grupo aquela roda, né, o ciclo do insumo, se você perceber, o restaurante ele gira em torno daquilo. E ali faltou também a pré-produção, faltou os erros de comanda, né, e faltou algumas coisas, mas eu quero só que vocês entendam que toda a nossa gestão está em cima do insumo. É lógico, insumo e bebida, mas vamos falar do insumo, que ele é o 80/20 do faturamento de um restaurante. Agora, quanto mais extenso um cardápio, mais vai onerar a gestão de estoque. Isso é fato. Ge Nossa. se onera a gestão do estoque, onera as compras. E deixa além de um cardápio extenso, ele deixa seu cliente em estágio de confusão. Ele começa a ficar em dúvida, e quanto mais dúvida o cliente tem, ainda mais com a família, ele começa a sofrer um estresse. E o problema é que você, nisso tudo, deixa um grande dinheiro parado, imobilizado, e acaba empregando mais dinheiro nisso tudo, né. Quando eu falo para vocês que a gente precisa inventariar o estoque, a gente, não é uma questão de caça às bruxas, é um controle do patrimônio. Então o estoque ali é aquele dinheiro físico parado, né, são reais transformados em insumos, parado ali dentro da cozinha. E a gente sabe que quanto mais a gente onerar esse estoque, mais deixar ele, solto, mais o CMV vai explodir. E se o CMV está alto, o lucro está baixo. De uma vez por todas que o estoque é o coração do negócio, gente. Muita gente acha que é a cozinha, muita gente acha que é as vendas, que é o faturamento, mas não é. Que pulsa, que bombeia ali, ó, é o coração. Então, o coração é o estoque, que tendo ele uma boa administração, uma boa gestão, você salva muito a sua lucratividade. E aí agora vamos falar de uma coisa novamente sobre o sistema. Quem utiliza o sistema de vocês, está tudo bem, mas se você confia no sistema 100%, você tem que mudar essa visão agora. Eu não conheço um sistema das minhas consultorias presenciais que bateu. O estoque físico é o que você vê, o estoque teórico é o que o sistema acredita que você tem. E muitas das vezes o sistema não atende aquilo que você realmente precisa evidenciar. Exemplo, entrou, 1 quilo de carne moída. Aí ele vai falar assim para você: "Tá, toda vez que você vender um hambúrguer que corresponde a 100 gramas, eu vou tirar 100 gramas do estoque". Mas ele não coloca as perdas e o fator de correção. Isso num hambúrguer de 100 gramas, mas quanto que você teve que limpar a carne ou moer a carne, as perdas que você tem. Alguns sistemas eu vi nisso, tá. Eu não vou entrar muito no mérito, porque eu desconheço a íntegra de todos os sistemas que eu trabalhei, eu não me aprofundei, até porque não não vai mudar meu jogo. O problema é que existe um buraco enorme entre esses 2 mundos. O estoque físico e o estoque teórico tem um buraco enorme, e esse buraco é um desperdício invisível que a gente não percebe. Por isso que eu falo que ele é invisível, a gente não sabe onde ele está. E naquela rota do insumo, a gente perde dinheiro em cada parte daquela. Em cada parte daquela, se você perceber, há condições de você perder dinheiro. Eu gostaria de dar um exemplo, eu gostaria de dar um conselho, uma sugestão para vocês. Embora nós vamos falar sobre o estoque mensal, de inventariar mensal, você pode também fazer uma medição semanal. Mas essa medição semanal não é dos 400, 500 itens que você tem no seu estoque, não. Seria justamente dos top 10, top 15. Você pode colocar assim, entre os mais caros e também as quantidades que você vende mais. Exemplo, mussarela, uma carne X, ou então todas as proteínas também. Porque se a gente controlar semanalmente, vou dar um exemplo aqui, ó, a mussarela mesmo, né? Entrou 10 quilos de mussarela. Aí o sistema, você vai lá consultar o sistema,
está registrado 6 quilos. Você vai contar semanalmente, está registrado 3,5 kg. Poxa, acontece. Aí você vai falar: "Mas gente, eu não sei se eu falei para vocês dessa turma que eu falei dos ovos, né, que fazia 240 ovos todos os dias para mandar para as lojas, uma pizzaria, e 240 ovos todos os dias, correspondia aí, eu não lembro o valor agora, mas enfim, quando eu fui puxar as pizzas que levavam os ovos, que era portuguesa e aquela com bacon lá, que nem com macarrão lá, que eu tenho o nome, eu esqueci, enfim, não justificava. E eles estavam perdendo em torno de R$ 58 por loja, só de ovos, né, os centavinhos aí virando milhões. Mas vamos lá. Puxa a relação desses pratos que levam a mussarela e você percebe pela quantidade vendida que não está batendo. Então se você for eu vou falar para você: "Ah, você vai fazer dos 400, 500 isso", não, você vai fazer dos top que você tem mais dúvida. Comece com pouco, vai entendendo, não absorva também muita função para você não fazer nada, tipo direito, né, que o que faz tudo e acaba não fazendo nada. Então, o meu conselho é que você vá lá, mapeie esses pratos que levam, por exemplo, a mussarela, e aí nós vamos suspeitar que tem os motivos plausíveis e possíveis. A pessoa ralou demais, a pessoa queimou alguns pratos que levavam a mussarela, ou teve o consumo indevido, ou teve mesmo um roubo. E às vezes tem um pouquinho de cada coisa, gente. Tem um pouquinho de cada coisa, e geralmente tem um pouquinho de cada coisa. Então, quando você vai perceber isso só no final do mês, o rombo já está maior do que você na semana chamar a atenção da equipe. Então, digamos, o exemplo que eu dei do arroz. Deixaram faltar arroz, 20 minutos, cliente esperando num sábado, aonde o self-service se bufa. E nós temos um pico de atendimento na nossa em toda a gente trabalha tanto para você perceber que o nosso pico de venda se em torno aí, dependendo do almoço, umas 2 horas, 2 horas e meia você vai ter de pico, mas com uma intensidade maior de 1 hora e meia. No à la carte à noite, a mesma coisa, para todos os segmentos, eles promovem um horário de pico. Então a gente trabalha tanto nos bastidores, para porcionamento, para o mise en place, para que na hora, né, no momento em que tem esse pico, ninguém vá no banheiro. É foco total, porque é ali que está o lucro, né, ali que está o lucro, ali que está a rebarba para você poder, ter um cliente satisfeito, você ter uma fidelização de cliente, você ter um serviço impecável. É ali no momento que pega, não é no momento da, sabe, da paradeira. As coisas à noite, gente, eu peguei tantos probleminhas que deixa eu passar para você só uma coisa pouca aqui, só você vai olhando, só o tipo de observação que eu fiz. Rapidinho, tá? Para a gente chegar na aula. Dedo no prato, fica batendo carimbo da digital no prato. O que que a gente faz? Vamos fazer um prato do prato e outro prato por baixo, você vai dando soluções. Balcão com demora, eu vi os pratos saindo, bateram o portão, um sininho, demorou lá mais 1 minuto, 2 minutos, isso é muito tempo, gente. Serviço, assim, que pede o prato, demorou também. Divisão de praça, garçom sem divisão de praça, todo mundo atende todo mundo, ou seja, cachorro 2 donos morre de fome. Comanda, o garçom não fica com a comanda, ele vai lá no caixa, ele busca a comanda e depois leva para a mesa. Olha esse tempo ocioso, dá um talãozinho numerado para o garçom, coloca no bolso. Gerente entrando toda hora na cozinha sem touca. Retirada dos pratos e levando os pratos sem bandeja. Gente, pelo amor de Deus, esse negócio. E iam dois para servir uma mesa. Um pegava o prato de arroz, o outro pegava o prato de à la carte, um seguindo o outro para ir para a mesa. E o salão bufando. Faltava, eu percebi, cadê o álcool em gel na pista? Isso na parte da manhã, né? Cadê um alquinho ali? A apresentação do risoto, tanto o utensílio como a cremosidade, a apresentação, um prato sem altura, estava feio. Para eles estava tudo certo. Outra coisa, só tem uma pessoa no balcão que está servindo o chopp, era chopp em dobro. Ele que serve o copo com gelo e coloca uma rodela de limão no copo quando a pessoa pede um refrigerante ou suco. O que que eu falei? Na sua frente você vai colocar um balde, vai colocar o limão picado e deixa o garçom pegar o copo, pegar o gelo, pegar o limão e ir enquanto você está pondo o chopp. Porque o garçom ficava esperando o chopp ele completar, e no momento em que ele vai servir o copo, fazer essa finalização do copo, o chopp já desceu a espuma. Você chega na mesa do cliente, o chopp parece que é revirado. São detalhes, gente, são detalhes que pode parecer que não tem alteração, mas eu sou muito detalhista. Fui lá conferir a mussarela, tem uma variação muito acima de 3%, porque segundo os estudos dos especialistas de gestão,
Nós temos um desperdício em torno de 2% sobre o volume do faturamento. Então, a cada 100.000 que você fatura, você tem 2.000 automaticamente de desperdício, sem fazer uma força. Se você tem 3% acima, você tem que mapear o que está acontecendo. Acima de 3% também, gente, né, tem um indicativo de um erro operacional absurdo ou algumas formas de desperdício. Então, vamos ficar atento nisso. Quando a gente une o inventário semanal dos itens mais caros, quando a gente faz um comparativo físico e teórico sobre isso, quando a gente gira o estoque média de 7 a 10 dias, o que é girar o estoque de 7 a 10 dias? É a gente comprar de 7 a 10 dias, é rodar o estoque. Quantas vezes aquele sumo roda o mês? Né? Quantos quilos de mussarela eu compro por semana? Qual que é a média de mussarela que eu gasto de quilos por semana e quanto que é a minha compra no mês? A cada quanto tempo eu estou comprando com relação ao faturamento? Aí você vai falar: "Nossa, André, mas é muito detalhe". Mas eu saí o lucro, turma, está nos detalhes. O lucro, ele mora lá no final, no caminho da jornada, não no final. Quando você vai deixar para ficar no final, você vai começar a correr atrás do prejuízo, quando você devia estar correndo a quilômetros de distância. Ser gestor estratégico, sair da operação, é essa função que você tem que ter. Fazendo essas análises, estando coberto com essas planilhas, estando atento no que está consumindo o seu lucro, aonde está o gargalo, aonde tem os parafusos, aonde tem as lacunas para ajustar, você está sendo mais eficiente do que fazendo arroz, abrindo massa. E quando eu quero falar para vocês que vocês custam caro, é por isso. Porque uma estratégia envolve muito mais do que envolve muito mais do que o interesse de qualquer outro funcionário. Se você tiver um líder, né, que amanhã ele tem essa é dele, seja dele, nato, que ele quer saber correr atrás dos números, que ele está preocupado com os gastos excessivos, com os desperdícios, como eu tenho um cliente que ele tem um estoquista assim, maravilha. Mas você para treinar, você precisa saber fazer. Então, de qualquer modo, você não vai escapar disso. E você está aprendendo aqui comigo para justamente ter isso. Quando a gente pega o ritmo, você começa a transformar o seu estoque em tipo de um organismo vivo, sabe? E ele vai se autoajustando, porque você vai entendendo os indicativos de cada insumo que você tem ali. E aí ele automaticamente, você planilhando, entendendo, analisando, mudando, ele automaticamente passa a indicar o ritmo de compra para você. O CMV real e as perdas ocultas, elas começam a ficar, enxutas, elas começam a aparecer. E é antes que tudo isso vire prejuízo, óbvio. A gente não faz gestão no achismo, a gente não toma nenhuma resolução, a gente não toma nenhuma decisão, tomada de decisão no achismo, como eu disse na aula de finanças. Quando o cliente me perguntou se ele poderia contratar mais um pizzaiolo, o outro perguntou se ele poderia comprar um balcão. Quando pergunta, né, eu falo: "Se você me entregar o DRE, eu não posso te dizer absolutamente nada". Como que você vai fazer compra no achismo? Nós temos que fazer compras, pessoal, baseado em histórico, baseado em consumo, baseado em previsão de movimento. E o erro clássico que eu vejo é fazer pedidos com base no olhômetro. Entra no estoque, olha lá para o saco para o sachê de molho de tomate, para o creme de leite, para o leite condensado, para o feijão, para o arroz, bate o olho e não conta e ainda sai comprando sem uma base de histórico da semana passada. Se você vai comprando no olhômetro, se ela faz assim no ímpeto, no achismo, na correria, ela nunca vai acertar a base média de reposição. A base média de reposição ela não vai acertar e muito menos o estoque mínimo dessa empresa dela. E aí que mora o prejuízo também, quer dizer, que ela rota de novo no insumo, está errando na hora de comprar, está errando na hora de armazenar, está errando na hora da pré-produção, na produção, vai deixando centavos ali. Turma, como é que a gente sai do ponto A para o ponto B? Porque todo mundo está aqui né, no aprendizado, para a gente sair de um ponto A para melhoria para um ponto B. Sabe como é que a gente sai? Com ação, com liderança, com meta definida e conscientização de equipe. Mas, Andréia, conscientizar a equipe? Sim, eu fiz um treinamento essa semana em relação a desperdício. Você tem que fazer choque de realidade, mostrar números. Muitas empresas não dão treinamento de manipulação, de boas práticas de manipulação, não dão treinamento de atendimento, não dão treinamento de basicamente nada. E quando dão uma vez só, e acha que é para sempre. As pessoas precisam reciclar o tempo todo. Se eu deixar de falar de um tema, e há muito tempo eu não vou falar de gestão de pessoas agora, estou falando se eu não reviver, se eu não estudar um pouquinho, eu não vou estar aqui
discorrendo sobre o tema, se eu não lembrar palavras-chave, que faz com que eu lembre de exemplos, que faz com que eu traga para vocês mais informações. Minha cabeça não é uma IA. Então a gente precisa estar o tempo todo reciclando com exemplos práticos. Fica claro ali na tela, sabe, ou no papel, a importância, de investir na equipe. Eles se sentem também próximos a vocês, você fala: "Pô, os cara confia em mim, gosta do meu trabalho, tá me incentivando, tá treinando, tá me premiando". Então você começa a criar uma cultura organizacional consistente, trazendo a equipe para o seu lado, porque se você fechar a sua empresa agora e amanhã ninguém for trabalhar, a sua empresa não existe. Ela não vai operar, né. Ela existe, mas não vai operar. Então a gente precisa parar de culpar o faturamento, porque foco cresce, mas você fica focando na coisa que não vai te resultar em nada. Você tem que olhar mais é para os seus bastidores e para sua equipe. Você vai enxergar claramente os buracos que estão acontecendo ali. Eu estou transformando esse restaurante no melhor restaurante para se trabalhar, que esse é o meu propósito. Eu quero trabalhar no melhor restaurante que tem na cidade, porque ali é o melhor lugar para trabalhar. Então, seu restaurante precisa ser reconhecido como o melhor lugar para trabalhar, porque não é fácil mesmo trabalhar no ramo de alimentação. É fogo, é suor, é cansaço, é ficar em pé, é feriado, é final de semana, é noturno ou é diurno, o que seja. E aí o que acontece? Está começando a acontecer, 2 pessoas pediram as contas porque uma brigou com a outra. Saíram no arranca-rabo lá, que não vou me estender aqui, senão eu vou contar a história que não acaba mais. As 2 pediram conta, não deu 2 dias, elas já pediram para voltar. Prato aqui, ó, o à la carte, ele vai 180 gramas de arroz. E você imagina se você servir 200 gramas, você vai falar assim: "Pô, mas é só mais 20 gramas". Gente, mas você vender 500 pratos no mês, faz diferença. Para eu servir 180 gramas, eu preciso comprar 90 quilos de arroz nas compras, se eu vender 500, né. É. Se eu servir pratos com 200 gramas, já não é 90 quilos, é 100. E quem está pagando esses 10 quilos? Porque eu precifiquei em cima de 180. Então são 2 pacotes praticamente indo embora sem você perceber, você só está comprando. Agora eu estou falando um exemplo de arroz, você imagina isso com carne, com mais produtos. Então é uma coisa que eu preciso falar, nada vai mudar se a equipe não entender o impacto financeiro do ato mais simples que você possa passar para ela. Dito isso, então, finalizada a parte da teoria e da entrada aí para o pessoal se ajustar, vamos às planilhas. Como eu disse para vocês, nós vamos inventariar. Nós estamos no dia 20 de outubro. No dia 20 de outubro. O inventário tem que ser feito de que forma? Tirando esses top 10, se você quiser fazer, não é obrigatório fazer, é uma simples sugestão, mas o que você realmente tem que fazer é o inventário do mês. Pode falar. Você já está comigo há 2 mentorias para trás, há um tempo para trás, e você começou a fazer o inventário, não foi? Sim, Tá. Você fazia o inventário antes? fazia. Quando eu comecei a fazer, eu tinha um estoque muito grande, é o dobro do que eu tenho agora, mais que o dobro, né. Então, assim, ficou mais fácil de trabalhar, ficou melhor de fazer compra, ficou mais organizado, eu não esquento cabeça mais com validade, igual eu tinha que ficar se preocupando antes, sabe. Então, assim, nossa, melhorou muito a coisa, muito, só de Que fazer bom, isso. que bom. Balança, a balança a gente comprou depois da mentoria, depois do seu livro, na verdade, seu livro, é. Legal. E a balança não tem jeito, já chegou lá pedindo 2 coisas, estoquista e a balança. É, Ué, se o estoque é o coração do seu restaurante, como é que eu vou abrir mão do material humano como estoquista e do material físico, que é a balança para controlar tudo isso aí, né? Primeiramente, que dia que nós temos que fazer o inventário? Para deixar isso claro. O inventário tem que ser realizado no último dia do mês ou no primeiro dia antes de começar a operação. É assim, ó, se eu tenho uma operação diurna e noturna, eu tenho que fazer no final do mês antes de começar a nova operação. Você entendeu? Vocês entenderam? Então, tipo assim, eu preciso começar o novo mês já sabendo quanto que eu tenho no estoque, pelo menos contando. Então, você vai quantificar o seu estoque e depois você vai, mensurar o seu estoque. Vamos supor que eu tenho uma operação somente diurna. Eu vou pegar uma força-tarefa, se eu não tiver estoquista, ou mesmo que eu tenha estoquista, eu vou ajudá-lo, eu vou pedir para alguém pagar uma hora extra e fazer depois do expediente, do dia 31. E se eu tiver a operação noturna no dia 31, que eu faça no dia 1º, antes de começar a operação do dia 1º. Eu preciso entender com quanto eu vou começar o mês, para até preencher aquele DRE que eu citei para vocês, né. Isso é importante. E aí eu vou começar a fazer o quê? Eu vou contar. Tudo que eu comprei em quilo, eu vou pesar.
Tudo que eu comprei em unidade, eu vou contar. Nós vamos aprofundar nessa planilha para você entender melhor. A primeira parte dessa planilha aqui ela está explicada o que que você tem que fazer no passo a passo. Mas se você quiser ainda, tiver uma dúvida, eu apontei aqui, ó, eu vou falar sobre ela, mas eu vou deixar claro que para vocês também não terem dúvida, eu deixei isso muito claro o que que é cada uma. É o demonstrativo do inventário que vocês vão preencher. Vocês vão colocar cada item que vocês têm no estoque. Eu compro água com gás de 500 ml, a unidade eu pago 1,30. Maionese sachê, 11 caixas, quer dizer, aquelas caixas do sachêzinho. Deixo aqui como exemplo também, é somente uma tela para exemplo. Quem tem lista de insumos aí no seu restaurante? Porque, primeiramente, eu preciso saber o que que eu tenho de lista de insumos. Eu tive um cliente que ele não sabia, ele sabia comprar, mas ele não sabia quantos itens de insumo. Foi contar, tinha para mais de 400. Então, é aquilo que eu falei no começo. Quanto maior a lista de insumos, significa que ele tem um cardápio bem complexo. Eu coloquei aqui, ó, inventário, imprimir, pessoal, porque eu quero que a primeira coisa que vocês façam é imprimir essa tela, levar para o seu estoque, colocar tudo que já. É com elas que vocês vão fazer o inventário no começo, até preencher. Vai dar uma folha para cada um pega a geladeira, o outro pega o balcão, refrigerado, o outro pega a câmara fria, o outro pega o estoque seco. Coloca uma força-tarefa nisso e vamos, então, inventariar daquela forma que eu apresentei aqui, ó. O que que você pode fazer depois? Depois você digitaliza para cá. Pega isso aqui depois que você digitalizou o que você tem no seu estoque e leva para contagem. Esse primeiro mês a gente sempre bagunça mais, né? Primeira coisa que vocês não vão ter tempo é de colocar o valor de compra, mas pelo menos vocês contaram. E aí você tem o mês todo para ir colocando o valor de compra conforme vai comprando, conforme vai recebendo as notas. Mas a fórmula do CMV, ele é o estoque inicial, que eu tenho mensurado, mais as compras, menos o estoque final. E aí foi onde eu criei essa planilha de compra realizada. Porque se você pegar também um cola e copia desse inventário aqui, esse demonstrativo de compras, você vai ter a possibilidade devagar, vai recebendo as notas, vai colocando o preço aqui e vai colocando a quantidade que você comprou por dia. Ele vai te dar, no final, a quantidade que você comprou, o valor que você comprou por cada produto. André, quem pode fazer isso para mim? O estoquista. Aliás, o estoquista pode fazer tudo aqui. Vou dar um cola e copia aqui e vou trazer para as compras. André, mas que trampo, hein? Ah, amiga, vai ser um trampinho para você saber das coisas. Depois você faz isso 3 meses, aí a gente vê se você tem um software que te faz isso. Quando a gente compra itens, né, durante o mês, que o preço vai variando, qual que é a sua orientação para pôr na planilha? Qual é o mais caro, porque ele varia, você pelo menos tem uma noção. Se você comprar em promoção, você sempre coloca o preço dele normal. Não vai ter Ah, erro. beleza. Não fica se enganando, sabe? Você coloca uma promoção e depois não é aquilo que está sempre. Até o final do mês já mudou 2 vezes o preço. Porque se ele percebe que você não está cotando, ele vai, cada hora vai te oscilar um valor aí. O que que eu faço? Eu não compro, daí se tiver muito absurdo, daí eu mudo o cardápio, né. Ele foi, contou, durante o mês, ele foi colocando aqui nas compras e foi atualizando os preços. E aí, ele teve o estoque inicial, apontou aqui. Não sei se vocês viram. Automaticamente, se você colocar o preço e colocar a quantidade, ele te dá o valor. E automaticamente ele já preenche aqui. É só você seguir as planilhas com cores. E lá nas compras, ele foi, pegou o resultado das compras e jogou aqui. E a mesma coisa o estoque final que a gente vai falar agora, deu o resultado aqui. Então, ele teve um faturamento bruto de 101.405 e o seu CMV de 41% ele descobriu. Isso é CMV real de consumo. Quando a gente coloca lá no DRE só as notas que a gente recebeu por emissão, a gente tem uma base daquilo que foi no comportamento do mês. E aí eu disse para vocês, se não quiserem fazer nada disso, se você finalizar os DREs ao longo de 6 meses, você vai puxar uma média ponderada de CMV. Por quê? Porque você tem as compras que ficaram no estoque e você não somou, ficaram as compras que você começou o mês no estoque e você não apurou, então ali vai te dar uma média de em 6 meses, 4 a 6 meses vai te dar uma média ponderada de CMV. Qual o perigo disso? Nós temos 12 meses no ano. Você vai esperar 6 meses para estourar uma bomba, de analisar que você pode estar com CMV de 60%, como a grande maioria que eu já peguei, não em todos, hã, não todos os clientes, mas uma boa parte eu cheguei a pegar acima de 45% e cheguei no máximo de 69%, e a pessoa está num desespero, que é aquilo que eu citei. A hora que ter dinheiro para fazer uma rescisão de uma situação que está incontrolável, ele não tem dinheiro para pagar o funcionário para sair. E aí é uma bola de neve. Por isso que eu acho não, por isso que eu falo para vocês fazerem a apuração do CMV. É a única coisa que vai mudar o jogo do seu negócio. O resto tudo é muito bonito, é muito flores, mas aqui está o perigo. Se eu anotei as compras, André, e bebida? Olha, bebida, eu faço separado. De bebida aqui apontou 40, de bebida aqui apontou 40%. E na verdade, eu nem liguei muito para isso, porque está faltando muita informação aqui, ó.
E detalhe, gente, não pense que vocês vão estourar a boca do balão no primeiro mês e talvez venha com um erro como esse aqui. Talvez se passou despercebido, ou não sei o que aconteceu, acabou. Bom, não acabou porque aqui está constando. Mas aconteceu no primeiro mês e no segundo desse cliente aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro, não dá para ter erro. Nós temos aí novembro e dezembro. Vamos começar janeiro praticando o essencial já. Esse cliente aqui, ele errou na contagem da carne. No primeiro, peguei 2, 3, peguei 3 erros. Uma era a contagem da carne, que era 40 quilos, ele pôs 400, um negócio assim. Não sei, eu não me lembro agora, mas foram 3 erros que eu só de bater o olho, eu falei: "Tá errado esse inventário, vamos fazer de novo? Vamos fazer melhor para o próximo mês?". E aí você vai praticando, porque é falta de atenção, gente, um digitar errado aqui de preço, um digitar de conta. Se você colocou uma equipe para fazer o inventário, e essa equipe contou, você vai lá e pega uns 3 itens que essa pessoa contou e dá uma checada. Eu já vi gente fazendo uma contagem de Heineken, de Coca-Cola, a bem a menos para depois poder não tá batendo, né, não tá levantando suspeita, isso acontece muito. Lá eu deixo para o meu estoquista fazer a contagem sozinho, e eu deixo para ele fazer geralmente no dia que é o último dia do mês, é um dia que Hã, eu programo para não chegar a pedido. Eu não faço compra alguns dias, e olha que legal. deixo ele tranquilo, para ele contar de boa mesmo, assim. E as coisas que você vai precisando para fazer? Elas já tiram de manhã. Tira de manhã. Isso, a cozinheira tira de manhã e ele conta na tarde, né, período da tarde, hora que já tá tudo na operação. Tá, mas você produziu nesse dia com o estoque do mês recorrente já, né, do mês ativo. Não, do final do mês você fala. Isso, do último dia. Legal, isso é bom. Aí é feito a contagem do último dia. O mais chato é quando você tem 2 operações lá do dia e É, da noite. Já é uma complicação, porque você tem 2 segmentos nada a ver, usando a mesma cozinha, usando o mesmo estoque, uma rixa de equipe que um mexeu com o outro, que o outro sumiu com um produto e lá. Isso não é o tema da aula, mas é complexo. E aí, o outro dia de manhã, tem que colocar as coisas na cozinha, o que vai produzir lá para a operação, já anotando, né, o que foi para justamente mensurar e pra tocar. Ou então vazar à madrugada, aí até, não sei, fazendo o inventário. Só que é. na última semana, se você deixa o estoque mais na última semana do mês, se você deixa o estoque mais soltinho, mais vai se virando com o que tem, né, vai fazendo, vai comprando alguma coisa, você acaba não tendo uma complexidade na hora de contar. Até a produção que foi feita precisa contar, gente. A produção que você porcionou, as carnes que você já porcionou, as batatas que você porcionou, você vai lá e tem que contar, tem que pesar. Estoque inicial e estoque final. Eu fiquei numa dúvida de quando o estoque final, eu entendo que a gente coloca, então, no último dia do mês, no dia É isso 31, aí que eu ia seria? falar para você. O estoque Tá, final, ele vai ser o estoque inicial do próximo mês. tá. Era isso. Então, praticamente, ele vai vir para cá na próxima planilha. E essas aqui, gente, vocês podem dar um cólico-pia, que eu deixei para vocês poderem, cuidado para não ferrar toda a fórmula, mas você pode vir aqui, ó, e na aba, mover e copiar, ou você pega essa planilha aqui, cólico-pia e faz de cada mês, deixa ela. Sabe, faz um monte Deixa de pra ela. cólico-pia do próprio arquivo, e Aham, lá, planilha de apuração de outubro, apuração de novembro, dezembro, e bora lá. Então certo. essa aqui que eu ia te falar, chega no final do mês ou no começo do outro mês, você vai ter que contar o estoque de novo. Depois que você por que que eu coloquei essa demonstrativo de compra aqui, gente? É uma forma que a pessoa pega a nota, o estoquista pega a nota, ele vai marcar aqui e ele já vai pôr o preço atual. Então colhe e copia e vem aqui, ó, e trazer o valor para cá. Não precisa ficar colocando nos 2 lugares, senão vai ficar mexendo naquilo que não interessa, vai ficar perdendo tempo, aliás. Então, a refeição ela já é porcionada, tipo, 250 gramas de massa, 250 gramas de molho, é toda congelada. Também tem os adicionais, que são porcionados em 100, 50 gramas, de acordo com a escolha do cliente. E esses produtos, que são os produtos de frente de loja, onde fica uma parte no freezer da frente, que é o freezer da loja, e uma parte do freezer do estoque, que é a parte de reposição. Como que eu faria esse inventário? Elas têm ficha técnica, você 3, 4, 5, 15, 20, 30 unidades. A quanto que é o custo? Você já vai pôr no valor do custo. Você entendeu? Do custo que ela tem ali, que é o custo que você comprou. Filé parmegiana, 300 gramas, né, filé parmegiana 300 gramas. Quanto que é o custo? 5,99. Quantas que tem? Tem 10, certo? Então você vai saber que você tem já prontas R$ 59, 10 marmitas de 5,99 de custo. No caso, eu faria uma nova planilha do produto porcionado ou acabado e faria ali pelo custo dele, do prato. É da ficha técnica, você faz pela ficha técnica.
Isso é para os pratos vendidos de congelado, para as marmitas que está pronta ali, que é congelada, né, se ela está pronta, está congelada. Uhum. Oi, Lara. Eu costumo, não sei se dá para ver, eu faço uma de controle de pré-preparo. Aí tem o peso que usa em cada um, né, o nome do que eu faço, o peso de cada um e eu faço por semana. Eu sou pequenininha, consigo fazer por semana, não sei se grande conseguiria. Sim, isso é Mas uma malha de produção, né, se você não tiver uma é, malha eu falo para a Edi sempre: "Edi, você tem que ter uma malha de produção". A Kelly com certeza tem uma malha de produção também, porque vai precisar, você não tem? Porque você sabe as marmitas que você tem que repor para fazer, congelar e nã-nã-nã, enfim, isso é excelente, a malha de produção, perfeito, Lara. então a gente faz essas 2, né, uma com a produção de estoque que tem e uma de estoque sem mexer, assim, que eu tenho essa É, que é só insumos de estoque. na O abacaxi verdade, cru gente sem ser abacaxi cortado, nada disso, abacaxi lá fruta parada. Eu conto quantos eu tenho e coloco nessa planilha que você mostrou. você coloca o peso lá que você tem, que você comprou o abacaxi Isso. por unidade. A gente tem que entender tudo, até o abacaxi precisa ter ficha técnica, tudo ali. O abacaxi na calda, você faz abacaxi em calda e tal. Agora, uma coisa que vocês têm que entender, qual que é o objetivo real da contagem do estoque? É para saber com o que você entra no mês, com que capital você começou sua operação. E o capital pronto é capital. E o prato pronto é insumo que você trabalhou e está ali. Então, tudo eu preciso mensurar. Agora, Andréia, até os temperos abertos, lemon pepper, lá-lá-lá, não, gente, essas coisas abertas eu, de verdade, não faço questão, não. Aí já é nível hard, né? Eu faço dos temperos. Mas tudo bem, mas não, veja bem, ô Lara, tem empresas que têm um fluxo de ainda não mexi no estoque, ainda não mexi no cardápio, ainda, sabe? Se eu falo para um cliente que ele ainda está lá com a cabeça no cardápio dele com 599.000 opções, e eu falar para ele no começo da nossa mentoria que ele vai contar até o sal que está aberto, eu não vou conseguir melhoria dele, porque eu nem o Não básico vai. ele fez. Mas você está certa, se quiser contar, tem que contar tudo, mas eu não faço questão, não Eu conto para poder saber se eu tenho que fazer a compra dele ou não, porque mas é só para isso que eu faço. E a mesma coisa a gente vai fazer com compras de bebida. Vocês têm como organizar o estoque por zonas. Então, já que a gente está falando em estoque, eu estou dando um passo aí para vocês organizar o estoque por zonas e entender que os secos têm as suas temperaturas, os refrigerados também. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Eu vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem que os congelados têm que estar abaixo de 18 graus, a higienização. E aqui em cima é o seguinte: o que eu ando pegando de estoque que não tá, que tem, abre a manipulação. Quando eu abro o sachê de tomate, guardo o sachê com tomate, aquela coisa na ponta vai apodrecendo, vai entrando fungos, e é problema. Então, você abriu uma embalagem, coloque na sua embalagem, com o nome do produto, a data da manipulação, que é a data da abertura, e sempre validade de 3 dias. Depois de todo o produto aberto, validade de 3 dias, e o responsável. Porque se faltar 2, 3, ou folga de um do período da noite, que colocou lá na câmara fria, ele entra lá, ele põe a mão naquilo, não sabe o que é, não sabe a quantidade, não sabe quando foi produzido, não sabe se pode usar. E, às vezes, por esquecimento, desorganização do estoque, vai usar um produto que já vai dar problema. Use etiquetas adesivas resistentes à umidade, para ela ser fácil de retirar da embalagem, do pote, isso é melhor. Controle de validade, é o seguinte, quando o estoque é muito grande, se você quiser usar aquelas etiquetas que tem uma bolinha lá de etiqueta de colante, você pode pôr verde para validade dentro do mês, você pode pôr amarela no mês seguinte, perdão. Você pode pôr amarela, que são vencimentos dentro do mês, e você pode pôr vermelho, que é vencimentos, menos de uma semana. Ou só pôr vermelho quando é vencimento menos de uma semana. O que acontece muito? O estoquista vai lá, organiza o saco de batata, coloca os porcionamentos, coloca a primeira batata que vai vencer mais próximo em cima, e sempre tem um filho de Deus que vai lá e puxa a primeira batata que ele vê na vida. Se você colocar pelo menos a vermelha, que é um sinal de alerta, você coloca para cozinhar. Gente, cuidar, por favor, dá preferência aí nos produtos com o colante amarelo, com o adesivo amarelo, ou perdão, vermelho. Tudo bem? Isso é uma questão que eu não estou usando muito, porque ainda. A segunda fase, então, como fazer um inventário eficiente, é a gente planejar, já deixar sempre agendado com a equipe, fazer disso, gente, a mesma função que você faz quando acorda querer vender todos os meses e faturamento bom todos os meses, vai ter que fazer parte da sua rotina. Então, listar os produtos, como que eu coloquei lá na planilha, contar e pesar, registrar e comparar, por exemplo, anote as quantidades reais, compara com o sistema, faz aquela contagem que eu disse dos top 10,
corrigir isso antes que as causas, sejam maiores, porque se a equipe percebe também que ela conseguiu levar, consumir, usar, jogar fora 3 quilos de filé, 20 quilos de frango, como eu já citei aqui, e as coisas não teve alerta, ela vai fazer de novo. E não vão ser 3, vão ser 20, pode ser mais. Então a gente sempre onde põe a lupa, quem põe a lupa cresce. Frequência recomendando então o uso do 80/20, que semanal seria aqueles produtos de alto giro, então eu coloquei um lembrete aqui para vocês. Carne, laticínios, hortifruti, por exemplo, a Divina Marmitaria, eu acho que é hortifruti, aonde vocês têm mais o André também usa bastante hortifruti, que é um dos gargalos grandes, e carne, né, de vocês é carne e hortifruti. Eu preciso ter um estoque central e um estoque de abastecimento da cozinha. O André, me corrija, ele tem somente um estoque e o estoquista dele vai abastecer a cozinha todos os dias. Eu gostaria que você, André, um dia, não precisa ser amanhã, não, um dia que você estiver mais tranquilo, você fazer para mim como se você estivesse fazendo um documentário do seu estoquista. Quando ele, o que ele faz na primeira, sabe? Fazer um documentário do estoquista, porque ele está com você há muito tempo, e isso é muito difícil de acontecer, André. A maioria das pessoas, como acontece, eu treino, vou ao estoquista e alguém já larapeia ele do restaurante. Então são coisas assim, se você puder fazer um documentário para registrar, até para você amanhã, mostrar para o novo estoquista, se um dia você tiver, sabe, seguir ele, alguma coisa, não o tempo todo, mas falar o que ele faz e mostrar o que ele faz, depois como que ele abastece a cozinha, em cima do que ele abastece. E quanto mais conteúdo, mais vai ajudar a gente a ter novas ideias, né, porque é o que eu falo, a gestão ela não é engessada, e cada um usa a sua dinâmica conforme você tem os funcionários ali de acordo com o que você põe de processo. Fazendo isso aí, o mensal dos itens de giro médio e baixo e tudo mais tem que fazer, e também um diário de mini inventário, que é a conferência rápida dos itens críticos, que é justamente assim, você entra na cozinha e você colocou lá uma quantidade X, é o que eu ia falar novamente do creme de leite. Nesse cliente que eu vou dar um exemplo, nós alugamos um salão da frente do restaurante, que realmente um salão pequeno, coube certinho, né, levamos tudo para lá, tudo, bebida, tudo, tudo, tudo. E aí nós temos o estoque, que antigamente era o estoque normal inteiro, e eu falei: "Olha, vamos fazer o estoque da cozinha. Vamos inventariar o estoque da cozinha? Vamos. Então vamos inventariar para uma quantidade mínima diária, ou de 2 dias, você vai escolher, vamos para não faltar, principalmente na sexta-feira e no sábado, porque você não está com a gente, sua folga é no domingo. E domingo aqui o bicho pega. Então vamos fazer vou fazer um mini inventário, né, que é o inventário da cozinha, e você vai repor todos os dias ou a cada 2 dias para a gente entender a dinâmica da cozinha. Mas vai lá e pergunta para a cozinha quanto ela acha que ela usa por dia. Olha, quando eu falo para vocês que a equipe da cozinha não pode fazer lista de compra, porque elas não têm noção. Pô, eu sentei com ela, falei: "Quantos creme de leite você precisa para eu repor daqui 3 dias, 2 dias?". "Ah, 30". Ela já gastou de sexta à noite para cá, em menos de 24 horas. Eu falei: "Quanto que ela gastou?". Gastou 20. E eu fiz a degustação, eu senti que o arroz cremoso estava com um gosto apurado só de creme de leite, tanto e a cremosidade estava com um gosto muito intenso de creme de leite menos é mais. Cadê a ficha técnica? Sabe? Então, quer dizer, olha quanto que isso não vai dar no final do mês se eu já não chegar para ela agora e falar: "Amiga, justifica para mim 20 caixas de creme de leite em menos de 24 horas". Aí ele já entra no radar, né. Então a gente ajusta o estoque para ter uma autonomia aí de 7 a 10 dias o estoque central, e você fazer a reposição do estoque da cozinha com foco pra apuração do estoque mínimo. Sabe o estoque mínimo? Que a gente precisa ver quanto que a gente precisa para estar ali suprindo a nossa operação. Depois tem as 5 etapas do planejamento que você precisa fazer para o cardápio, né, use as fichas técnicas, vê como que está o giro dos seus produtos, monte o cardápio da semana relacionado com o consumo, né, quer dizer, você vai olhar o seu cardápio, vai olhar suas vendas e vai fazer as suas compras. Então, faça cotação no mínimo de 3, faça cotação e pedidos com 3 dias de antecedência. O que que é esses 3 dias de antecedência? Tem gente que fala que vai te entregar em 24 horas e atrasa. Então vamos supor que ela usa 20 caixas de creme de leite por dia, e o meu fornecedor de creme de leite fala: "Não, André, eu entrego 24 horas. Eu posso ter só 20 creme de leite lá por dia para ela?". Não, eu tenho que pôr 20 cremes de leite mais de um dia, eu tenho que deixar 40, porque esse fornecedor pode falhar comigo.
Checklist de uma compra inteligente, é conferir o inventário atualizado, é analisar o consumo da semana anterior, é fazer essa conciliação, verificar a validade dos produtos no estoque, calcular o giro e margem de segurança, fazer cotação pelo menos com 2 fornecedores e registrar na planilha de compras da Andreinha. Quando esses 6 passos viram rotina, as emergências desaparecem, porque o que anda acontecendo demais são compras de última hora, destrói parte do seu lucro. Porque as compras de última hora, se vocês acompanharam o meus stories, eu coloquei lá o que aconteceu na compra do quiabo. R$ 6 o quilo R$ 6 uma bandejinha de 200 gramas de quiabo. Já compraram cortado porque foram descobrir que não tinha o estoque suficiente para o almoço em cima da hora, que ele saiu a R$ 36 o quilo. E essa planilha aqui é a lista de compras. Então eu coloquei, separei aqui, ó, hortifruti, insumos, outros insumos, carnes e bebidas. O que eu posso fazer aqui? Eu vou lá naquela lista de insumos, dou um cola e copia, você percebe que eu fiz isso mesmo, e coloquei aqui, ó, do hortifruti. Eu vou, pelo menos uma vez por mês, pegar 3 fornecedores e vou ligando para ele. Teve alguma mudança no preço X, Y, você sabe, nos produtos pelo menos mais caros, você dá uma cotada, não passa a lista para mim, já joga para ele no Instagram, no WhatsApp isso aqui, já faz ele te passar a lista de preço de venda. Faça isso com os produtos de mercado, faça isso com as carnes, ou então as 10 mais, e faça isso também com as bebidas. Aqui, se você jogar o hortifruti aqui, a abobrinha, R$ 8 o quilo. Aí chegou no outro, R$ 9 o quilo. Chegou nesse aqui, R$ 7 o quilo. Ele já vai te apontar em laranja qual está o mais barato, ok? É uma planilha que eu fiz aí somente para dar para ajudar nesses controles. Checklist do estoquista. Quem tem intenção de ter um estoquista, eu já falei que todo checklist ele é um Frankenstein, né, porque a gente vai adequando, vai melhorando, vai incorporando conforme a necessidade que a gente vai tendo. E aqui eu coloquei algumas necessidades que eu fui percebendo, no último cliente, e eu deixo para vocês também colocarem ou tomarem isso como exemplo, e o checklist aqui em branco para vocês poderem fazer. Esse checklist aqui, turma, vocês podem fazer para qualquer atividade dentro da sua empresa, né, seja do estoquista, depois você cria aí para o atendente, eles têm que saber o que eles precisam fazer na hora que chega e na hora que sai, e o resto as funções primárias e as funções secundárias. Então eu já falei, as funções primárias mantêm a empresa sólida e as funções secundárias mantêm a empresa, organizada. Coloquei para vocês aqui o seguinte, ó, digamos que você também queira colocar um estoque mínimo lá na cozinha. E eu desenvolvi isso aqui, ó, estoque inicial de cada produto que ela precisa lá da cozinha. Farinha de trigo, ela precisa de 8 pacotes. A farinha de trigo de 1 quilo precisa de 8 pacotes. No dia da reposição eu venho aqui, coloco que eu fui lá e abasteci mais 5. Aí no dia 14 eu fui lá e abasteci mais 12, sabe? Ou todo dia abasteci mais X, Y, Z, vai te dar a contagem no final. Para você também, é uma planilha para eles entenderem o consumo da cozinha. E de repente você pega um produto mais caro aqui, e você fala assim: "Ah, quanto de feijão você gasta por dia?" "André, por dia eu faço 1 quilo." Então tá, já vou deixar 4 quilos aqui, vou deixar os 3 quilos para os 3 dias e mais 1 quilo de urgência, né, de segurança. Gente, se vocês acharem que é legal organizar com isso, é o que eu falei, eu tenho 300 planilhas. Cada necessidade que eu via em cada cliente, eu fui adequando. Porque tem clientes com uma complexidade X, outra cliente com complexidade Y, de capacidade de entendimento, de absorção, e para mim, como o óbvio não existe, ele, né, para mim o óbvio tem que ser dito, repetido várias vezes, eu sempre vou ajustando conforme para sempre melhorar a vida e não complexar. Mas é bom se vocês têm alguma dificuldade, você falar que não está conseguindo ter controle da reposição, está aqui uma planilha para vocês também utilizarem. A gente deu um caminho, um passo para o CMV. A gente descobriu o CMV. Eu dei ferramentas e compreensão para vocês falar: "Bom, agora eu tenho ferramenta e eu vou descobrir meu CMV de novembro." Pratica novembro, vai praticar dezembro, vai fazer o DRE. Então olha quanta coisa a gente já tem para 2026. Eu já sei organizar a minha empresa, eu já tenho agora eu já tenho ferramentas para poder controlar meu CMV, e aí você vai praticando para que comece o ano já estruturado, né, se for para você contratar alguém já para fazer, já vai analisando se dá, se não dá. E isso que é importante, turma. Isso é importante porque
Não pode o comportamento das pessoas está mudando, estava conversando com o André antes de vocês entrarem. A IA sempre vai ajudar vocês em qualquer dúvida, mas ela precisa estar treinada no nosso ramo. Então, você chega lá e fala para ela precificar, ela vai dar uma precificação errada. Ela vai te ajudar em muitos conceitos, ela vai te preparar muita coisa, ela vai falar: "Olha, como que eu organizo o estoque Y", ela vai te ajudar, mas ela não vai fazer por você. Ela não vai entrar na sua cozinha, ela não vai entrar no seu estoque. Toda a planilha, todo o sistema, ele só é bom se você abastece ele. Eu ter uma Ferrari com tanque vazio também e um Fusca de tanque vazio vai dar na mesma situação. Por isso que é importante a gente já praticar. E tudo isso, turma, vai exigir de vocês disciplina, foco, perseverança, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Até o André seguir, começar nesse ritmo que ele sempre fez, e aí ele foi entendendo, né? E agora hoje, a gente viu esse último inventário dele, que ele está terminando o mês e começando o mês com o mesmo valor. 67.000 começou o mês e 60.000 terminou o mês, tem 60.000 perdido no meio da jornada. É onde ele vai reduzindo. Você viu o que ele falou? Ele sempre contou o estoque, mas ele não tinha visão, ele não tinha noção do volume excessivo que ele terminava e começava o mês. É um capital de giro parado ali. Quer dizer, então o medo que ele tem por não conhecer o fluxo, né, da mix de venda, o volume de consumo per capita por cliente, faz com que o setor de compras compra, mas ele compra de maneira no achismo, no olhômetro, sabe, sem nenhuma base de números. Se você começar a ter compras de emergência todos os dias para questão de acerto, aí tudo bem, mas eu vejo que pessoas saem comprando todos os dias desesperadamente, de novo no olhômetro. Agora, se você vai comprar de última hora no olhômetro, se você mantém seu estoque de compras no olhômetro, você não tem dados para você poder crescer, aí você está jogando dinheiro fora. Porque eu vou investindo naquilo que vai me ajustando. Pô, André, realmente, ó, essa semana eu tive que sair comprando limão, porque eu comprei 20 quilos e não está dando. Mas então você sabe me dizer que é 20 quilos que não está dando. Agora, quando eu pergunto para a pessoa: "Você saiu para comprar limão por quê?" "Ah, porque eu comprei pouco." "Mas quanto você comprou?" "Ah, eu não lembro quanto que eu comprei." "Você anotou aonde?" "Não anotei, tem que pegar lá no pedido da compra." Pô, gente, sem dados não faz gestão, sem informação não faz gestão. Ser empreendedor é ser realmente planilheiro, é minucioso. Senão você está jogando dinheiro. E o duro que está jogando dinheiro fora, quando não faz isso. Não tem outra boa notícia para dar, não. Então só depende, aliás, a nossa empresa só depende de nós mesmos, né, de mais ninguém. Desse produto acabado que eu vou apurar pela ficha técnica e das bebidas, eu faço uma aba para cada um, né? Faço tudo separado, tipo os insumos, carne, legume, farinha, numa Não, você planilha. pode fazer na mesma planilha. Pode fazer na Só mesma? separa as bebidas, Kelly, faz tudo é o que você tem na sua empresa, não separar não é aqui que você vai controlar não é aqui que você vai controlar a sua reposição de estoque, isso aqui é para você apurar, é apuração do CMV. Agora, a malha de produção, a contagem da sua produção, de quanto você tem que ter estoque mínimo para venda, está lá em outra parte. Não, sim, no caso, desses produzidos, seria só para a questão do entendimento do CMV mesmo. Sim. Tá, e a outra dúvida é a seguinte, eu tinha, né, e diminuiu o desperdício com a manipulação incorreta dos insumos. Por exemplo, todos os dias eu mando para a cozinha lá uma ficha de ingredientes. Trabalhar com 20 quilos de músculo, 10 quilos de batata doce. E aí, o que o pessoal costuma fazer? Agora eles já estão um pouco mais educados. Tem uma peça, eu peço 20 quilos de músculo para ser cozido e moído hoje. Eles vão lá e pegam 25 e processam aquela carne alegando, o pacote estava muito grande, não tinha quantidade, mesmo que a gente faça o porcionamento prévio. E aí, muitas das vezes, alguns insumos são muito sensíveis e acabam tendo desperdício. E a gente, consequentemente, acaba jogando fora porque não dá para ser usado. E aí, eles não sentem no bolso, porque eu não posso descontar deles esse desperdício pela falta de manipulação. Eu já até conversei com o pessoal de RH, falaram que não tem como ser feito, etc. e tal. Qual seria uma recomendação de medida preventiva para evitar isso? Porque, como eles não sentem no bolso, para eles está tudo bem. Kelly, então, primeiramente, eu já vi, a pessoa acabando com peças de filé mignon, que ela não fica nem bonita, nem se você quiser os recortes quando você coloca numa chapa para fazer um bife, um tornedor, um medalhão e tudo mais. Qualidade do produto e você tendo ficha técnica. Se eu sei que 20 quilos de músculo abastece 10 marmitas de 200 gramas, ou que eu sei que ela tem a perda
de 5% na limpeza, que ela tem a perda da cocção de X%, você já chega lá e já sabe o valor que vai a quantidade que vai ter. Não tem o porquê dar desperdício. Então, é lógico, tem que conscientizar eles quanto custa isso, né. E também é verificar a destreza da pessoa. Tem pessoa que não adianta pôr Neymar no gol. É essa que vocês ficam relutando, às vezes, em pecinhas que só vai desgastar a energia, não vai te render. A pessoa não sabe limpar. Às vezes, então, é melhor você contratar um açougueiro, ele já vai lá na sua empresa, destrincha todas as carnes que você precisa, você vai pagar para ele a hora, ele vai porcionar e vai estar na medida certa. Porque se você perde muito, 5 quilos por vez, você vai fazer 20 quilos de músculo ou de qualquer outra carne, seja passou de 2%, Kelly, como a gente falou, 3% aí que a gente falou, você já está no prejuízo grande. E aí é preciso agora tomar outras alternativas nessa rota. Ou é o açougueiro, ou é treinar a pessoa, trocar a pessoa e também ter uma ficha mais detalhada, porque quando você coloca a carne para a pessoa e mais a ficha técnica, depois você tem por que perguntar para ela. Mas eu não te falei que esses 20 quilos aqui refogando, no tempo X, no corte Y, que cada marmita tem que ir 200 gramas, não tinha que render 10? Você vai mapeando, sabe? Nós temos 5 porquês para mapear. Mas por que que não rendeu? Porque a carne é ruim. Mas por que que a carne é ruim? Porque o açougueiro entregou a carne assim. Mas por que que o açougueiro entregou a carne assim? Você vai mapeando. Você chega nos 5 porquês, você chegou numa resposta. Ó, antes dele. É, Então, o que eu vejo mais é assim, por teimosia mesmo. "Ah, mas é porque não rendeu o suficiente". Beleza, então amanhã a gente vai ajustar a quantidade. Mas: "Ah, mas aí eu tive que colocar mais porque perde". Sempre tem um porquê. mas para você matar as objeções, eu prefiro que você dê um documento para ele. Qual é o documento dessa situação? É ficha técnica. Não vai discutir uma coisa que eu já fiz. Se eu sei que 20 quilos de carne, ela vai perder 10% ou 20% numa ou 30 que seja para fazer panela, carne de panela, ela vai perder 30% da carne de panela. Vamos colocar 2 ou 3% de gordura para a gente poder trabalhar sem causar estresse? E não tem que ser teimoso. Meu amigo, o documento está aqui. Não vamos teimar. Então eu vou fazer com você amanhã. Vou fazer com você. Eu vou parar tudo que eu tenho que fazer, vou fazer amanhã com você, porque alguma coisa está errado. Eu estou levando prejuízo. Já começa, sabe? E mostra para eles os números. Lembra da dica que eu dei sobre o arroz de 180 gramas e dos 200 gramas? Gente, parece que não. Mas 20 gramas faz diferença para nós, não faz para o cliente. O cliente não percebe 20 gramas que você tira, 30 gramas que você tira de cada composição do prato para poder melhorar. Mas você percebe porque você vende 500 pratos dele por mês. Aí você vê centavos virando milhões, certo? Pode falar, Lara. Tem estoquista e sou eu mesma, né? Então a gente faz, da cozinha a gente faz uma vez por semana, no domingo, porque a gente abre de quinta a domingo. E, e aí no final do mês a gente faz uma grandona, assim, todo mundo junto. Tanto o salão quanto a cozinha. Só que eu não tenho nenhum controle de quando a pessoa tira do estoque. Eu não tenho um estoque trancado, ou eles são separados, ficam abertos. Também não tenho um volume grande de estoque, mas eu sei que eu tenho muito congelado estoque. Isso me pega um pouco, até porque eu faço muito pré-produção, também tem isso. Mas se sugerem, por exemplo, vocês que já trabalham há mais tempo com isso, se eu tivesse sei lá, uma prancheta com papel para marcar, eu tirei 1 quilo de açúcar, tal dia, te Lara, retirei. ó, eu já fiz esse teste, tá? Deixei uma planilha daquelas do estoque daquelas que sabe o que eu te falei, lista de insumos que você dá um colo e copia para imprimir? Imprimi uma daquelas com já todos os produtos que continha no estoque depois do primeiro inventário, porque eu apurei os insumos e deixei para eles e falei: "Olha, pessoal, só marca a quantidade aqui, faz até X, aquele pauzinho, sabe, dá 5 e tal". Ajuda, ajuda, porque eles percebem que você tá com controle, melhora Tá muito. olhando. Mas eles vão esquecer algumas vezes de anotar, Tá. mas aí você já sai fora falando assim: "Pessoal, vocês não estão anotando tudo, porque nós começamos ali com 8 quilos de farinha, tá, tem 7 marcado e tem uma lá, não, tem 6 marcado e tem uma lá, tá faltando uma marcação". Eles precisam entender que você está conferindo. E também nessa questão que você tem muito congelado, é você auditar isso aí, não deixar solto, tá, ô Lara? Oi, Tá André. bom. A câmera ajuda bastante também, viu. É, Câmera ajuda muito em estoque. muito. Verdade, verdade. Colocar na entrada, na saída, a mesinha que eles vão separar os ingredientes, coloca a mesinha, deixa lá, a câmera tá bem em cima, aí eles anotam, que aí você consegue conferir pelo anotação e pela E câmera. pela visualização. Tá. É, e só dele saber que tem câmera também, né, André? Isso, já ajuda bastante. Já sabe que tem câmera. Sim. Porque, por exemplo, eu estava com problema com produtos de limpeza. Era um final de semana. Gente, não tem um volume gigante.
5 litros de Cândida no final de semana. Eu falava: "Gente, como que consegue usar 5 litros de Eu falei Cândida?" do detergente lá, André, falei pra você. É. Eu nunca falei 40 litros de coisa por Sim. coisa. Aí eu arrumei uma sala de depósito para colocar várias coisas, tem muita panela, muito prato, tã pra coisa de evento, e coloquei uma caixa daquelas pretas, assim, e enfiei todo o material de limpeza lá e tampei escrito "não mexer", porque aí só eu que acesso. É um absurdo eu ter que estar lá para acessar, para poder falar: "Olha gente, tá aqui o pacote de saco de lixo", saco de lixo 30, 50 litros, 100 litros, que vai 50, né, em cada rolinho normalmente, acaba em 2 semanas. Ô gente, não tenho eu tenho 20 lugares. 3 latas de lixo, como é que pode? Em 2 Então, mas se semanas você não acaba. levanta essa alarde, vai continuar sendo esse consumo excessivo aí. Gostei da câmera e da listinha, É pronto. isso aí. Vocês têm alguma tabela sobre controle de vencimento, que a gente lance o vencimento dos produtos e a gente possa ver, ele vai indicando vermelho, amarelo, etcétera, além das fichinhas que você já deu a dica, Lara, se isso vale ou põe os não? adesivos, senão você vai ficar maluca. Tá bom. E outra E coisa, espera aí. tá bom, tá bom. Existe uma coisa chamada PEPS, não é o refrigerante não, é o primeiro Hum, que vence, é o primeiro PVPS, isso. perdão, PVPS. O primeiro que vence é o primeiro que sai. Então toda vez que mesmo que você comprou lata de milho, você comprou lata de milho essa semana, semana que vem você comprou de novo, você olha então a primeira validade, quando você foi lá e organizou o estoque, e vê lá, se essa daqui tem por conta de lote, né, às vezes o que você comprou aqui tá vencendo mais rápido que esse aqui. Aí você já põe na frente. E se tiver um alerta muito forte, bota a etiqueta vermelha para a pessoa que vê já tentar fazer uma torta de milho, fazer um cremoso de milho, sei lá o que para Inventa o fazer você. negócio. É, Tá. Eu fechou? acho que eu perdi alguma coisa da aula de financeiro, que eu acho que isso que eu estou pensando é sobre o financeiro. A gente precisa anotar todos os itens que a gente comprou. Por exemplo, comprei um tanto de coisas assim, eu tenho que anotar em algum lugar o quanto que eu comprei? Responde aí, André. Por Tem favor. sim, tem sim, Lara. Isso ajuda bastante, tá? Eu posso até depois mandar lá o que eu tenho, assim, de item separado e como que eu chamo a atenção deles. Eu mando lá no grupo do WhatsApp lá da cozinha. Olha quanto que nós gastamos em agosto, agosto, setembro e outubro, Mas, sabe? André, isso aí vai ficar na lista de compras. Ela vai ter que registrar a quantidade que ela está comprando. Ela vai É. registrar 2 vezes? Não, já fica lá, já É, fica lá no relatório lá que eu tenho lá no nas com sistema. mas nas compras eu estou falando agora, que a gente Isso, monta a planilha. Você pode usar isso. ela, Lara. Pode usar ela também, Aí tá, pode tá usar bom, ela. Mas não precisa colocar isso no DRE se você não quiser, você pode somar tudo. Você entendeu? Ah, insumos de tal coisa vai para lá. O que valeu mais tanto. Lara, a gente tem que focar a energia naquilo que mais perde dinheiro, tá bom? São Tá, carnes, são laticínios e aquelas coisas que a gente mais gasta no seu setor. Pode ser farinha, pode ser outro produto em si, que nem o hortifruti, material de limpeza, proteína, você fica esperta. tá, tá ótimo, Oi, obrigada. Kelly. Não, é só para dar uma contribuição para a Lara de como que Ah, funciona aqui. Aqui a gente tem a planilha de compras, né, que eu já estou registrando item por item. Então, assim, acém, patinho, abobrinha, chuchu, cenoura. E a gente usa um sistema de gestão chamado Conta Azul, que é onde o meu marido que faz o financeiro, ele lança todas as compras. Aí lá, por exemplo, eu fiz uma compra de carne com um fornecedor. Ele lança só o valor da carne, proteína, X, ou fornecedor Y. E aí ele fica categorizado, mas não fica aberto no sistema por aquele tipo de item. E, por exemplo, compra de mercado. No sistema, para ele coloca lá insumos, entendeu? Mas ele não abre batata, arroz, linguiça, esse tipo de coisa. Essa abertura a gente só tem só na planilha de compras no Excel. mas de algum lado você já está tendo um controle. Mas assim, Lara, vai fazendo devagarzinho, que tem muita coisa. Cabeça bugou mais hoje ou bugou no final? Foi a outra aula. Buga, né? Acho que Porque a você já prática vai vai pensando mostrar, mil, né. a gente já vai pensando mil coisas, né? Bom, então é isso. Mais alguma coisa? Aliás, mais alguma dúvida? Não, só a Não? sugestão que acho que o André também falou, que eu anotei aqui, a lista de malha de produção. É, essa o bicho pega, hein? É, Essa para fazer também é trabalhosa. Porque demanda porque se você tem um estoque que você compra congelado, para mim é o melhor, né, porque você está ali congelado, você definiu que você tem que ter 30 marmitas de parmegiana, baixou o ponto de reposição para 20, tem que produzir ela em qualquer escala daquele je bom, enfim, mas self-service é complicado, A porque na Renata verda tem, mas ela tem tudo na cabeça dela. Aí eu fico doido.
Então, fala pra Renata documentar esse trem aí. Eu fico doido. Gente, muito bem, muito bom. Mais uma aula enriquecedora. Espero que vocês coloquem em práticas. Tchau, Sei. tchau. Valeu.